Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem. E antes de começar o vídeo de hoje, já peço para que vocês deixem os comentários, compartilhem o vídeo e, por favor, coloquem o joinha. Nós estamos vendo, então, na sequência, de toda a passagem de Jesus, em determinado momento, isso está em Mateus 13, 54 ao 58. E assim nós encerramos esse capítulo 13. E Jesus, então assim, Jesus, ele estava falando sobre as parábolas, né? Essas parábolas nós já vimos, foram várias parábolas, terão mais no futuro. E quando ele concluiu essa série de parábolas, ele volta para a sua cidade natal, a sua cidade onde ele morava com a sua família, que era a Galileia. E quando Jesus estava ali, ele ensinava na sinagoga, e as pessoas estavam assim admiradas da sua sabedoria e se perguntavam: não é este o filho de José, o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui nós já percebemos que a família de Jesus, a família consanguínea, ela era bem estendida, ela era grande. E ainda fala: e não moram entre nós as suas irmãs? Segundo alguns pesquisadores, Jesus tinha irmãs, provavelmente 2 irmãs. E aí, quando eles perceberam que Jesus era dali, daquele centro, daquele meio, eles esfriaram. Então, eles começaram a ficar indiferentes aos ensinamentos de Jesus. E isso, colocou, vamos dizer assim, não havia motivo para que Jesus prosseguisse ali, ensinando na sinagoga, ou ensinando de forma que ele fazia, que era para as pessoas no ar livre. E aí Jesus, então, vendo que o subjugaram, porque o conheciam desde a infância, então desvalorizaram os seus ensinamentos. Então Jesus disse a eles: não há profeta sem honra, a não ser na sua cidade e em sua casa. E nós percebemos isso, e nós vemos hoje que esse é um grande problema da família humana, porque é o julgamento. Então, quando nós temos um membro dentro da nossa família que traz ensinamentos, que traz mensagens edificantes, com o tempo ele passa a sofrer uma certa marginalização, seja porque nós achamos que ele é um deslumbrado, ou que ele é um alienado, ele não vive a realidade. E aí, então, fazemos exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Atualmente encontramos também, diversas coletividades humanas que rejeitam os seus profetas por serem prata da casa. Então não serve. O próprio Jesus, em todo Israel, ele não tem ressonância. Mais uma vez mostra que ele tinha razão. O profeta, ele só não é honrado dentro da sua própria comunidade ou da sua própria nacionalidade. E assim nós temos prosseguido. Não há credibilidade quando o gênio é da nossa terra, da nossa família ou da nossa casa. Se nós tivermos assim por base, quando nós levamos uma palavra, aquilo que nós percebemos, muitas vezes pela nossa própria experiência, dentro do nosso reduto familiar, não somos bem interpretados.
porque corremos o risco de sermos julgados como carola, beato, fora da razão. Infelizmente ainda é assim. Não digo que isso é uma via de regra, existem as exceções, mas são poucas. Nessa passagem, então, nós aprendemos, né, que Jesus teve esses 4 irmãos, sendo que 2 deles escreveram também seus livros, epístolas, que estão no Novo Testamento. Nós sabemos que a epístola de Tiago e de Judas, esses 2 foram irmãos consanguíneos de Jesus. Mas vamos falar um pouco também sobre a mãe de Jesus. Será que ela não sabia quem era ele? Nós sabemos que Maria, ela foi preparada, assim como José, para essa missão muito grande, porque a vida missionária de Jesus só aconteceu porque José e Maria também tiveram as suas missões. E talvez a maior grande missão, que foi acolher em seus braços aquele menino que mais tarde se tornaria o nosso Messias. Então Maria, ela sabia sim quem era Jesus e o que ele realizava e principalmente o que ele vinha ou veio fazer em meio à humanidade terrena, o que ele veio fazer se corporificando num corpo perecível para trazer os seus ensinamentos. Eu digo que nem são tão ensinamentos, são orientações precisas para que nós possamos abrir nossos olhos, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Voltando a falar como Maria conhecia a capacidade do filho que ela trouxera, quando nas bodas de Caná, que eu já falei em um episódio passado, acabou o vinho e Maria pediu para que ele transformasse água em vinho. E Maria sabia então que ele tinha essas altas habilidades e pediu para ele. E ainda ele falou, mas não chegou minha hora ainda. Mas mesmo assim ele obedeceu a sua mãe. E ele realmente transformou, né, as talhas ou aqueles vasilhames que foi colocado água, transformou em vinho. Então Maria sabia perfeitamente quem era o seu filho, assim como os seus irmãos que também estavam nessa mesma festa. Então eles sabiam também de toda a capacidade de Jesus. Então Maria não era uma pessoa, vamos dizer assim, que veio simplesmente só para gestar aquela criança e depois, sabe? Então Maria sabia realmente, assim como José sempre soube, e seus irmãos também. O povo, né, ali daquela cidade, não via Jesus como Messias, e por isso ali Jesus não realizou prodígios, porque não acreditavam no filho de José, o carpinteiro. Mas não eram prodígios relacionados à cura de doenças de um modo geral. Não eram esses prodígios que Jesus realizava. Os prodígios que ele realizava era a conscientização da mente humana, uma vez que a sua fama se espalhava por outros países vizinhos. E aí que reside o grande, eu vou dizer assim, o grande, não é nem segredo, mas é aí que reside a grande força da missão de Jesus. Porque ele não veio ensinar, olha, façam assim, dentro de uma religião que
ele nunca fundou. Ele veio para abrir os nossos olhos, as nossas mentes, para que nós possamos enxergar o mundo como verdadeiramente ele é, para que nós possamos compreender o que somos e o que estamos fazendo aqui. E, embora esse assunto seja muito antigo e muito falado, hoje nós temos uma situação que nos traz uma certa aflição, um certo constrangimento, porque nós percebemos que há alterações em todos os lugares do globo, seja alterações climáticas, sejam doenças que de repente surgem, sejam as guerras que estão espocando em todos os lugares. Então, Jesus veio nos preparar para esse momento, para esta fase que estamos vivenciando e que devemos, sim, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entendermos aquilo que está acontecendo, porque nós estamos assistindo um crescente número de pessoas que sucumbem diante das dificuldades da vida e assim desistem, partem daqui. Outras se desesperam e caem em estranhos transtornos gerados pelo medo, pelo pânico, pela descrença, pelo desamor a si mesmo e também aos seus semelhantes. E outra parcela, prefere o caminho da indiferença. Isso tudo é balela, vou viver a cada dia, fecham os olhos vivendo unicamente para si. Então, o grande foco, a grande concentração da sua atenção é em si. Isso daí nós sabemos que é o egoísmo, trazendo um prejuízo muito grande. Porque nós temos que entender que somos seres espirituais com uma passagem fugaz na matéria. Será que muito intimamente lá, cada um de nós ainda não nos perguntamos, será mesmo esse filho de José o carpinteiro? Será que realmente ele é o que esperamos, o Messias? Porque muitas vezes os fatos que se nos apresentam nos noticiários, e principalmente nesses últimos tempos, nos colocam em xeque. Eu já ouvi muitas pessoas falar que nós estamos à deriva, abandonados, e que tudo o que acontecer daqui para diante vai ser única e exclusivamente a ação humana determinando o fim de uma civilização ou o fim de uma era, dando oportunidade a outra era. Mesmo que seja assim, tem que existir um comando, tem que existir alguém fazendo com que isso caminhe, com que isso seja dinamizado e que tudo aconteça dentro daquilo que é a lei universal, que é a harmonia, que é o equilíbrio. Então, nós temos aí essa situação e temos que meditar, temos que ver, temos que olhar, temos que nos perguntar como nós estamos vendo toda essa situação e qual é o nosso grau de fidelidade a Jesus. Porque é chegada a hora da nossa emancipação e estamos iludidos com dados que, infelizmente, nos foi colocado através da religião, que nos alijou de muitas verdades. Então, isso ficou sempre no campo da crença, daquilo que
pode ser daquilo que talvez aconteça. Porque assim, nós construímos um limite dentro da religiosidade, como se nós vivêssemos ou observássemos mitos ou a mitologia. Então, nós não temos aquela certeza absoluta. Muitos acreditam até que Jesus nem existiu, que é a criação da igreja. E nós sabemos que a igreja não criou Jesus. Jesus anterior a ela, nós temos registro, muito parco, mas nós temos registro, sim, de Jesus, através de Flávio Joséfo, que foi historiador que escreveu a história dos judeus. Ele não se aprofundou muito em Jesus, porque ele tinha um medo, de ser taxado como traidor diante do Império Romano. Então ele foi muito fugaz em relação a Jesus, mas que infelizmente nós assimilamos esse nosso mestre como uma coisa inatingível, como um ser lá muito longe e que morreu na cruz. E tanto que nós louvamos essa morte na cruz. Tem um dia específico onde ele é erguido na cruz, enfim. É como se nós revivêssemos uma tragédia e precisamos dessa tragédia, dessa encenação, para mostrar aos outros aquilo que nós muitas vezes não acreditamos. E isso nos leva então a um patamar também de indiferença, de frieza, porque se afinal de contas ele, que é Jesus, não faz nada, por que devo eu fazer? Por que devo eu sair do meu conforto, da minha estabilidade e me defrontar com problemas que não me pertencem, problemas alheios que não me dizem respeito? Mas nós temos que ter a consciência de que a minha felicidade depende da tua. Enquanto você não for feliz, também não serei. É assim que acontece em todos os mundos habitados do universo do Criador. Bom, então nós temos que chegar nesse momento sabendo que nós temos sim que darmos os passos com firmeza no verdadeiro e único caminho, que o tempo está passando muito rápido, muito célere, e nós não podemos mais perder o nosso tempo aqui nessa terceira dimensão, que é esse planeta maravilhoso, lindo, bonito, e que mesmo quando destruído, ele guarda em si as suas reminiscências de beleza, porque no solo do nosso planeta existem várias camadas, onde várias evidências, várias épocas ali, né, onde a população guardava em si todas as expectativas que provavelmente nós guardamos ainda. E por que será que nós não vemos mais os ditos milagres? Milagres não existem. Os ditos milagres, que nós vamos dizer que são prodígios, por que nós não vemos mais acontecer? Por que Jesus, naquele tempo, ele fazia paralíticos andarem, cegos verem, enxergarem, surdos ouvirem, pessoas com deficiência retomarem a sua qualidade saudável de vida? Por que nós não vemos mais isso? Porque Jesus explica isso, né? Lá quando o povo da cidade da Galileia subjugou ou desmereceu aquilo que Jesus realizava, então ele não pôde mais fazer ali esses prodígios e ele teve que sair dali. E hoje nós estamos mais ou menos dentro desse contexto. Nós não acreditamos
Então, não acontece nada à nossa volta, não acontece, porque nós nos afastamos. E nós estamos ouvindo falar, sim, de guerras e rumores de guerras. E aí, muitas vezes perguntamos, e por onde andará Jesus? Porque ele não faz nada. E então nós temos que entender que nós somos os próprios causadores dessa ausência desses prodígios, porque nós nos afastamos, nós nos eximimos daquilo que deveríamos ter como premissa fundamental, os ensinamentos de Jesus. É relevante até falar que muitas vezes nós lutamos contra Jesus. Falarei disso num vídeo mais na frente. Porque a nossa incredulidade atrapalha, sim, as ações do Mestre e de todos os seus mensageiros, de todos aqueles que estão dentro, né, desse contexto de batalha contra o mal estabelecido, que tem a nossa adesão, consciente ou inconsciente. Então, nós mantemos o Mestre de mãos atadas para a ação de nos libertar dessa opressão. Temos que ser participantes da missão de Jesus, sim, com clareza, com firmeza, através do nosso melhoramento moral, sairmos da hipocrisia, ou seja, sermos apenas fachada, e partirmos definitivamente para a ação regeneradora. Não esperar milagres, porque eles não existem, mas a revolução moral dos valores eternais, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, e sairmos do mundo dos sonhos, onde os fatos não são reais. E esse mundo dos sonhos nos colocam em pesadelos cruciais. Então, nós temos que pensar nisso, pensar muito bem, como nós estamos vendo, vamos dizer assim, a ação de Jesus no planeta, em todos os tempos, mas principalmente agora, que nos diz respeito, porque estamos caminhando dentro dessa hora que nos cobra a conscientização, que nos cobra o alerta constante. Então, é isso hoje, para a reflexão, e é uma reflexão que nós temos que fazer com profundidade, e desejo a todos uma excelente semana e até a próxima. Até lá!